Panorama do mercado com abas, as principais notícias do dia 21 de agosto. Começamos com a alta do ouro nesse mês de agosto, no último mês, o ouro subindo praticamente 14%, o que mostra que, ainda que tenhamos juros reais altos, a atratividade do ouro começa a crescer pela perda de credibilidade no dólar. Essa é a minha visão, eu até gravei vídeo no YouTube na quarta-feira à noite sobre isso. Tem um vídeo meu de apoiadores de desdolarização do dólar e tem um vídeo meu também sobre a queda do ouro antes, né, desse último movimento de alta, explicando tudo isso. Então, se você ainda não me segue lá no YouTube, você está perdendo uma análise muito interessante. Quem viu o vídeo de desdolarização e de repente começou a pensar em alocação de ouro na carteira, certamente se deu muito bem. Eu não faço nenhum vídeo, nenhum conteúdo como recomendação de investimento. A minha ideia aqui é muito mais agir como um professor, como um veículo educativo que consegue traduzir as informações e o que está acontecendo para que você converse com o seu consultor, com o seu assessor e decidam o que fazer em conjunto. Mas, dito isso sobre o ouro, que reflete muito da insegurança, reflete muito da perda de credibilidade do dólar, da tentativa do Bessent de segurar as treasuries de 30 anos com yield de 5,30 e aparentemente o mercado não comprou a ideia, de um Federal Reserve também que segura os juros, não sobe os juros na ponta curta e naturalmente com um petróleo rondando já os $100 o barril, o problema de inflação começa a aparecer e a pressionar, então tudo isso começa a dificultar bastante a vida do Federal Reserve, e nós temos, outros dados, eu ainda vou comentar nesse panorama de hoje, temos outros dados que começam também a fechar esse quebra-cabeça, o que está acontecendo com a economia americana. Lembre-se que na semana passada, quando fechamos a divulgação de alguns resultados sobre a atividade do varejo, o que estava acontecendo, e há 2 semanas, quando víamos também as questões ligadas ao payroll e ao desemprego, então tudo isso acaba sendo traduzido aqui numa atividade econômica que vai se desacelerando. E isso repercute imensamente sobre o como a autoridade monetária tem espaço para manipular juros, subir juros, e na verdade é o contrário, ela passa a não ter tanto espaço para fazer um aumento de juros, porque começa a ver que se houver elevação da taxa de juros, na verdade pode criar um movimento muito reverso para uma economia que já está desacelerando. Então, por isso que o Kevin Warsh ele fica naquela posição de jogador de pôquer que não quer revelar as cartas que tem na mão e não quer antecipar muito ao mercado, ele é contra forward guidance, ele é contra qualquer antecipação de movimento, diferentemente dos seus antecessores, e isso dificulta bastante para quem se acostumou, no pós-2008 a ter um banco central que antecipa tudo que vai fazer. Então isso acaba também contribuindo para um cenário em que os juros tendem a ficar como está, e aí agora começa o problema, porque nós temos um risco de alta inflacionária, com um banco central que provavelmente não quer subir juros, e, ao mesmo tempo, um tesouro americano que quer manipular, os vértices longos para provavelmente encurtar a dívida. Por isso que eu sigo firme na minha tese de atuação coordenada de Tesouro e Fed, e é por isso que eu acredito que o ouro pode continuar subindo, porque o ouro vai ser um refúgio. Então é bem possível que isso continue. Essa é a minha visão, não é recomendação de investimento. Eu estou falando que eu estou lendo, o que eu estou fazendo com a minha carteira, mas isso aqui não é recomendação de investimento, tá? Então, por favor, converse com o seu assessor, com o seu consultor. Quem for investidor fundamentalista mais dogmático, não vai aceitar esse tipo de análise, porque vai falar que o ouro não gera fluxo de caixa, e tudo isso eu compreendo, então não estou aqui num papel de querer recomendar nada a ninguém, pelo amor de Deus, não interprete isso como recomendação. Estou apenas fazendo a minha leitura e muita gente, graças a Deus, tem assistido e elogiado justamente por eu falar a minha visão e poder contribuir para o debate. Então, fica essa visão sobre uma análise financeira combinada com uma análise geopolítica, como isso repercute. Ainda me chama a atenção também a questão do iene com o dólar. Nós continuamos ali naquela casa dos 160, aquele movimento do Tesouro também de tentar vender euros, inclusive, para tentar conter a desvalorização do iene, não resolveu, não ajudou para comprar mais iene, não ajudou. Na verdade, nós já estamos começando a perceber que há uma consolidação ali na casa dos 160 e não me espantaria
voltar para 162, 163, então tem que ficar bastante atento também com o que está acontecendo, porque lembre-se que os japoneses detêm muitas treasuries, existe um fluxo muito grande de poupança japonesa para treasuries, então qualquer colapso nesse câmbio pode ter um impacto imenso e esse carry trade também pode ser comprimido a partir do momento que o BOJ começar a sinalizar altas de juros. Não me parece que vá fazer isso, porque se começar a subir muito os juros, cria-se um grande problema da engenharia financeira que foi feita no Japão, que já roda com dívida PIB ali na casa de 270 do PIB, então isso é muito um número muito alto ali, ó, tá entre 230, perdão, e 237, a maior proporção entre todas as economias mundiais. Então veja só o problema que os japoneses têm, se eles começam a subir os juros, nas próximas emissões de títulos, a dívida japonesa começa a encarecer. E aí eles começam a entrar nessa espiral de pagar mais juros, né. E a mesma coisa acontece com os Estados Unidos. Essa uma boa parte dessa credibilidade também, esse ataque à credibilidade do ouro e perdão, da credibilidade do dólar e a alocação em ouro, boa parte disso está ligado também a ao que está acontecendo com o déficit americano, que a projeção do CBO, que é o departamento que ajuda o Congresso com relação às previsões orçamentárias, era de 5,8% do PIB, que é praticamente 6% do PIB de déficit em um único ano fiscal. Um PIB, coloca aqui, um PIB nominal de 32 tri, receita federais mais ou menos 5,6 tri, que é mais ou menos 17,5% do PIB, e despesas em 23,3% do PIB. Então um déficit de 1,9 tri, que vai levar a esse resultado de 6% aproximadamente do PIB. E juro líquido da dívida é de 1 tri. Então isso está dando mais ou menos 3,3% do PIB. E isso para você ver que, o gasto do governo total é de 7,4, certo? E desse 7,4, 1 tri é juro. Então isso representa já 13,5%, que é mais ou menos um sétimo. Ou seja, a cada $7 de gasto, um vai para juros. Então, isso é um grande perigo, porque são só juros, não é amortização ou refinanciamento do principal. Isso é apenas pagamento de juro da dívida. E é por isso que o dólar está perdendo essa credibilidade. E aí, muitas vezes, o investidor, eu estava conversando isso com um familiar ontem, que é muito defensor de dólar, e ele acha que só o fato dele ter dólar na carteira já é o bastante. Eu estava falando para ele: olha, com a inflação em dólar que está acontecendo e esse ataque à credibilidade do dólar, não basta o investidor ter dólar, ele tem que ter ativos reais em dólar. Se ele quiser ter uma moeda forte que pede credibilidade, e precisa ter ativos reais dolarizados para proteger a carteira. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: é preferível esse investidor estar no S&P ou no Nasdaq, do que ficar comprado num bond que a inflação do dólar vai corroer todo o ganho. E infelizmente o investidor mais conservador, quando ele vai para fora, os assessores colocam uma carteira só de bonds AAA. E na verdade, no fundo ali, ele está empatando dinheiro. Aí o sujeito percebe e para de diversificar em moeda forte, porque ele fala assim: "Ah, não, porque o ganho lá é muito baixo, prefiro deixar aqui no Brasil", entende? Então, olha a dinâmica das coisas, o que acontece. Então fique atento, porque para mim essa semana a dinâmica é muito mais geopolítica e de entendimento de questões macroeconômicas e equilíbrio fiscal das economias maduras, do que propriamente de valuation e entrar no micro e entrar em balanço de cada empresa, porque nós já vimos que elas estão fortes, vimos que estão conseguindo ganhar margem, crescer acima das expectativas de lucro líquido, de divulgação. E aí, para fechar esse panorama, eu só vou falar rapidamente do resultado do Walmart, porque era uma grande expectativa que nós tínhamos, para avaliar como é que está a economia americana a partir de um grande termômetro, né, da do varejo, dos Estados Unidos, como um consumo amplo, né, então o Walmart é usado muito como um termômetro. E a venda de same store sales, né, das mesmas lojas, sem contar novas lojas, foi de 2,6% e o mercado esperava 3,8%. Então foi o crescimento mais fraco em 6 anos, e isso mudou um pouco a conclusão, porque Home Depot mostrou que os grandes projetos estavam fracos, Lowe's mostrou que o consumidor do it yourself está adiando gastos discricionários. Mas aí a Target veio e falou assim: "Olha, não, o consumidor ainda está forte". E agora, com o resultado do Walmart ontem de manhã, depois que eu fiz o panorama, tivemos a conclusão que a fraqueza está chegando até o consumo chamado mass market, né, que é o varejão mesmo, em massa.
E isso decorre do quê? De um aumento do combustível, aumento da inflação, isso diminui a renda disponível, vai diminuir o consumo. E aí o Walmart não é que ele está dizendo que é recessão, ele até elevou o guidance anual e o e-commerce cresceu 24% ano contra ano, já tá dando uma pressionadinha na Amazon. Mas a questão é que a expectativa é de crescimento de vendas no fiscal year de 27 em 4 a 5% e essa desaceleração do consumidor ficando evidente nos números, com o volume desacelerando, com o consumidor mais sensível a preço, um choque aí da gasolina e uma diminuição da das compras e valor e bens que têm um uma margem melhor para o Walmart. Então tudo isso acaba contribuindo para essa leitura de uma economia que se desacelera. A ação teve uma correção que não tinha há muitos anos, né, caiu 9% ontem para uma ação como a do Walmart, é muita coisa, mas também decorre de um múltiplo muito elevado. Ela estava negociando 35, 40 vezes lucro para uma empresa dessa, não faz sentido, entende? É uma empresa de varejo. Você até pode falar que o braço do e-commerce está subindo, mas não é uma empresa de tecnologia que consegue crescer, sem ter uma despesa marginal crescendo em linha, apesar do capex alto das big techs, mas né, de modo geral, é diferente de uma empresa de tecnologia que consegue manter sua rentabilidade, crescer com sem comprometimento das suas despesas. Então tudo isso para você entender como foi importante esse resultado do Walmart, fica também essa cautela. Agora, uma economia que se desacelera, se não for um colapso, não é ruim para equities, tá. Então cuidado, porque às vezes as condições macroeconômicas fazem com que o cenário fique bom para equities. E eu acho que o mercado em boa parte, em boa medida, está lendo isso. Hoje o Nasdaq sobe nos futuros, o S&P também, então fique atento a essa análise também, não é uma catástrofe, tá. Desaceleração não significa necessariamente colapso para equities, pelo contrário. Se for uma desaceleração moderada, às vezes as condições financeiras com queda de juros até podem ficar melhores para valuation e múltiplos. Então fica essa análise de hoje, espero que você tenha um excelente final de semana e amanhã eu volto com a retrospectiva da semana. Um grande abraço e ótima sexta-feira.